Olá, tudo bem com você? Está realizando as atividades das videoaulas? Nós continuaremos realizando as atividades escolares em casa por todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Mogi das Cruzes. Você já sabe que pode contar com a ajuda de um familiar responsável e do professor ou professora da turma. E as unidades escolares continuarão acompanhando as atividades propostas, apoiando sempre o seu desenvolvimento. Todas as atividades feitas deverão ser apresentadas ao professor ou professora da turma sempre que solicitado. Continue fazendo as atividades das videoaulas e também as atividades complementares enviadas pela sua unidade escolar. É importante que você tenha sempre em mãos o seu material EMAI Ler e Escrever, o seu caderno e o seu estojo, para realizar os registros colocando a data em que a atividade foi realizada. Siga com a rotina que vocês estabeleceram aí na sua casa e, sempre que possível, realize outros tipos de atividades. Você pode ler, desenhar, dançar, cantar e brincar dentro de casa. As orientações dos componentes de matemática e língua portuguesa são apresentadas em roteiros e videoaulas diferentes para que facilite o seu entendimento. Além disso, as videoaulas são elaboradas para que você tenha tempo de realizar as atividades durante toda a semana. Portanto, realize uma atividade por dia, assim poderá manter um bom ritmo de estudos. Se você estiver acompanhando pelo canal da TV Câmara 3.2, lembramos que não será possível pausar e retomar as partes específicas do vídeo para tirar suas dúvidas. Nestes casos, orientamos que entre em contato com os professores pelos canais disponibilizados pela sua escola ou pelo e-mail para fazerimcasa@se-pmmc.com.br. Nesta semana, daremos continuidade nas atividades de língua portuguesa do volume 2. Lembrando que algumas atividades não serão realizadas neste momento e outras serão ajustadas para que possam ser feitas de maneira remota. Nesta videoaula, continuaremos com o nosso projeto didático Animais do Pantanal, unidade 3 do volume 2 do nosso livro. Está na página 161. E para começar esta semana, que tal despertar o seu lado cientista e defensor da natureza? Já que o nosso projeto sobre os animais do Pantanal, nós aprenderemos muito sobre a importância da natureza e dos animais para o nosso planeta. Eu acho muito provável que ao final desse projeto, todos nós seremos um pouco cientistas e assim vamos apoiar e ajudar o Chico Bento na defesa da natureza. Primeira atividade, leitura realizada pela professora, texto informativo, artigo Abelhas em Apuros. Para despertar o nosso lado cientista, eu trouxe um artigo da revista Ciência Hoje para as crianças. Muitas escolas têm essa revista no CEDIC, mas como ainda estamos realizando atividades escolares em casa, se você quiser conhecer outras reportagens, artigos e curiosidades no mundo das ciências, você pode acessar o site da revista. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Preparado, cientista? Você já ouviu falar que as abelhas estão desaparecendo em várias regiões do nosso planeta? Infelizmente, isso não é notícia falsa. Em várias partes do mundo, as abelhas não têm retornado para a colmeia após saírem para sugar o néctar das flores. No Brasil, os apicultores, que são os especialistas na criação de abelhas, informam que as abelhas estão morrendo dentro das caixas de criação. Por que será que isso está acontecendo? Por que o desaparecimento das abelhas é uma preocupação? Vamos descobrir? Abelhas em apuros. Para entender a importância das abelhas, vamos começar imaginando-as na colmeia. Estão todas lá, reunidas, quando de repente bate aquela fome. Para encher a barriga, elas voam, pousam numa flor e se alimentam do seu néctar. Mas ainda não ficaram satisfeitas. Então, elas pousam em outra flor e sugam mais néctar. E assim vão fazendo, até que decidem voltar para a colmeia. Acontece
que ao pousar em uma flor, as abelhas levam consigo vários grãos de pólen que ficam grudados no seu corpo. Pousando em outra flor, esses grãos de pólen podem se soltar e cair no estigma, que é a parte feminina da flor. E aí, o que acontece? A polinização. Quando uma flor é polinizada, ela dá origem a sementes que ficarão envoltas pela polpa de um fruto. Pronto! Você acaba de descobrir a importância das abelhas na natureza. Elas contribuem para a reprodução das plantas. E existem outros polinizadores naturais, como o vento, a água e até mesmo outros insetos que também se alimentam do néctar das flores. Mas não há dúvida, as abelhas são as principais polinizadoras em todos os ambientes terrestres do mundo. O sumiço das abelhas. Há muito tempo, os apicultores vêm percebendo o desaparecimento das populações de abelhas. A primeira notícia sobre o desaparecimento delas veio dos Estados Unidos, em 2006, quando os apicultores da Califórnia observaram grande perda de colônias de abelhas. No ano seguinte, apicultores de vários países da Europa observaram o mesmo fenômeno. No Brasil, os apicultores de diversos estados também vêm percebendo isso. E o pior, o número de perdas das colônias de abelhas só aumenta. Os pesquisadores deram a este desaparecimento das abelhas nas caixas ou colônias de criação o nome desordem do colapso da colônia. A principal causa da DCC tem sido explicada pelo uso excessivo de agrotóxico nas lavouras. Os agrotóxicos são substâncias químicas usadas para matar insetos e outros organismos que possam atacar as plantações. Além disso, por falta do devido conhecimento, os agrotóxicos têm sido aplicados no período da floração, exatamente quando as abelhas visitam as flores em busca de néctar e pólen. Os principais estudos sobre a diminuição da população das abelhas foram realizados com a abelha da espécie Apis mellifera e têm indicado que produtos químicos existentes nos pesticidas contaminam o néctar e o pólen das abelhas. Os inseticidas podem provocar alteração do comportamento das abelhas. Após visitarem as flores contaminadas, as abelhas perdem a sua capacidade de aprendizado e memorização, causando a sua desorientação. Por isso, não conseguem mais voltar para a colônia e desaparecem em meio à natureza. Segunda atividade, atividade 3A, roda de conversa sobre a anta, página 161. Vamos continuar com o nosso espírito aventureiro, investigativo e de cientista? Como nós já conversamos na videoaula anterior, em nosso projeto Animais do Pantanal, vamos conhecer e estudar 4 animais: a anta, a onça-pintada, o jacaré e o tuiuiu. Nesta semana estudaremos sobre a anta. Você já ouviu falar alguma coisa sobre esse animal? Eu vou te contar algumas curiosidades. A anta é o maior mamífero brasileiro. Ela tem um nariz flexível, semelhante à tromba de um elefante, mas é bem menor. Também é conhecida como tapir, uma palavra de origem tupi-guarani. Agora, que tal perguntar para alguém de sua família se já ouviu falar sobre este animal? Será que alguém aí da sua casa sabe alguma curiosidade sobre a anta? Terceira atividade, atividade 3B, leitura colaborativa sobre a anta, página 161. Nesta atividade, eu farei a leitura de um artigo sobre a anta. Nós vamos conhecer muitas características e curiosidades sobre este animal. Você terá que prestar bastante atenção, porque após a leitura faremos um pequeno resumo para registrar as informações mais importantes. Leitura do artigo Anta, o maior mamífero terrestre brasileiro. A anta, Tapirus terrestris, é o maior mamífero terrestre do Brasil.
alcançando até 1,20 m de altura. Vive em florestas da América do Sul, do leste da Colômbia até o norte da Argentina e Paraguai. É um ungulado, mamífero com cascos de estrutura feita de queratina, que tem um número ímpar de dedos. A característica mais distinta da anta é a sua narina, longa e flexível, que parece uma pequena tromba. Possui corpo robusto, cauda e olhos pequenos, crinas sobre o pescoço e coloração marrom acinzentada. Alimenta-se de matéria vegetal, folhas, frutos, vegetação aquática, brotos, gravetos, grama e caules, que é digerida graças à presença de micro-organismos que vivem em seu aparelho digestivo. Dispersa a semente com as fezes, ajudando no reflorestamento das matas. A anta, também conhecida como tapir, é um animal solitário que sai à procura de um parceiro apenas na época reprodutiva, emitindo alguns sons para localizá-lo. Quando assustada, corre pela mata e salta na água. É ágil em áreas abertas ou fechadas e ótima nadadora. Possui hábitos noturnos, porém também pode realizar atividades durante o dia. Costuma usar trilhas que estão no meio da mata, o que o torna mais vulnerável à caça. Chega a pesar cerca de 300 quilos e viver 35 anos. A gestação dura cerca de 13 meses, nascendo apenas um filhote. Esse possui pelagem marrom com manchas e listras horizontais, brancas ou amarelas, que se perdem depois dos 5 meses. O filhote permanece com a mãe por 10 a 11 meses de vida e atinge a maturidade após os 3 anos. Apesar de não estar na lista dos animais ameaçados de extinção, a anta, como muitos outros animais, está perdendo áreas de habitat com a devastação de florestas e matas. A caça para alimentação e o esporte que ocorre em algumas regiões também a ameaça. Agora que já terminamos a leitura, vamos tentar lembrar das informações mais importantes? Eu vou fazer algumas perguntas para ajudar a lembrar essas informações. Se você puder e precisar, pode voltar à videoaula para relembrar as informações dadas durante a leitura. Nós falamos que a anta é o maior animal terrestre do Brasil. Será que você se lembra qual a altura da anta? Ela vive em florestas. Em quais florestas? Será que consegue lembrar? A anta também pode ser chamada por um outro nome. Você se lembra qual é esse nome? E o peso da anta? Quantos anos ela vive? Não tem problema se você não se lembrou de todas essas informações. Eu vou te ajudar a lembrar para que possamos realizar juntos a próxima atividade, combinado? Quarta atividade, atividade 3C, seleção de informação para tomada de nota, página 161. Nesta atividade, vamos relembrar as informações mais importantes da leitura do artigo Anta, o maior mamífero terrestre brasileiro. Mas afinal, o que vamos fazer? Nós vamos fazer um resumo. Ué, mas o que é um resumo? O resumo não é uma cópia do texto lido. Para resumir um texto, é preciso compreender o que foi lido, selecionar o que é mais importante, sem esquecer de colocar um título. Ou seja, o resumo é um pequeno texto, somente com as informações mais importantes do assunto tratado no texto lido, que nos ajuda a estudar e compreender melhor o assunto. Entendeu por que é tão importante que a gente relembre o texto lido? Para que a gente possa escolher as informações importantes e só então fazer o nosso resumo. Na atividade 3C da página 161 e 162, nós iremos registrar as informações mais importantes, mas para fazer esse registro, você precisará da ajuda de alguém da sua família. A cada informação, você poderá retomar a videoaula para registrar em seu livro, combinado? Tá preparado? Vamos começar? A anta
pode medir até 1,20 m. Vive em florestas da América do Sul. Tem uma narina longa e flexível, igual uma tromba. Se alimenta de folhas, frutos e grama. A anta também é conhecida como tapir. É rápida em áreas abertas e fechadas. É ótima nadadora. Possui hábitos noturnos. Chega a pesar até 300 quilos e vive até os 35 anos. Conseguiu anotar todas as informações? Se não conseguiu, volte, pause e faça o registro com calma. Quinta atividade, atividade 3D, produção coletiva de texto, páginas 163 e 164. Nesta última atividade, nós vamos produzir juntos um texto muito divertido. Eu tenho certeza que você conhece. São os textos informativos. Você sabia? Eu vou mostrar um exemplo. Para escrever um texto informativo de Você Sabia, nós vamos precisar escolher o tema sobre o que queremos falar, sobre um animal, um lugar, um alimento, e selecionar a curiosidade que queremos falar sobre o tema escolhido. O texto começa com a pergunta: Você sabia? Em seguida, registramos as informações ou curiosidades. Neste exemplo, nós temos curiosidades sobre a girafa. E podemos, se quisermos, colocar uma imagem para ilustrar o texto. Agora vamos ler juntos? Você sabia? As manchas da girafa são únicas e funcionam como as nossas impressões digitais. Cada girafa tem um conjunto de manchas que são diferentes de todas as outras. E aí, você sabia disso? Eu aprendi uma novidade sobre as girafas. Escrever textos de Você Sabia é muito divertido e a gente aprende muito, tanto sobre animais, lugares, alimentos, quanto sobre a escrita. Por isso, na atividade 3D da página 163 e 164, você irá escrever 2 pequenos textos sobre a anta. Você deverá escolher 2 informações das que você registrou na atividade 3C. Por exemplo, eu escolhi a seguinte informação: vive em florestas da América do Sul. Com essa informação, eu vou escrever o meu Você Sabia? Veja como ficará. Você sabia? A anta vive em florestas da América do Sul. Agora é a sua vez. Escolha 2 informações registradas na atividade 3C e escreva 2 textos de Você Sabia utilizando essas informações. Registre seus textos nas linhas da página 163 e 164. Se quiser, pode fazer um desenho para cada texto, como vimos no exemplo da girafa. E você já sabe, se tiver alguma dúvida, peça ajuda ao seu professor ou professora. Eles estão preparados para te ajudar. Chegamos ao fim das atividades dessa semana. Guarde o seu material com muito cuidado. Lembre-se, se tiver alguma dúvida, peça para um adulto entrar em contato com os professores de plantão pelos canais de comunicação disponibilizados pela sua escola ou envie um e-mail para fazeremcasa@se-pmmc.com.br. Nossas videoaulas estão disponíveis na TV Câmara no canal 3.2. Mas se perderem alguma videoaula, não se preocupem, pois também continuarão disponíveis na página do Facebook ou pelo canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes. Dessa forma, você pode assistir a videoaula quantas vezes quiser e achar necessário. Tire fotos das suas atividades e poste nas redes sociais. Nós gostamos muito de acompanhar a realização. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto comigo.
Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.